capítulo 11. Mateus capítulo 11, versículo 12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Santo Espírito, esta é a tua palavra, por isso, em nome do Senhor Jesus, nós clamamos ao Senhor. Clamamos para que o Senhor nos dê discernimento, nos dê a condição de compreender, a partir de Jesus, a tua palavra. Que esta palavra gere vida em cada um de nós, e que as nossas vidas possam ser instrumentos do Senhor na vida de outras pessoas. Que o ministério da reconciliação que o Senhor nos deu possa ser vivido em cada cantinho da nossa história, em cada situação, em cada circunstância, de tal forma, Senhor, que muitas pessoas possam, através das nossas vidas, saber que o Senhor estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados, e nos deu o ministério da reconciliação. Em nome de Jesus, amém. Bom, eu estava indo viajar para a Bahia, e aí eu recebi a ligação de um pastor no aeroporto querendo saber sobre este texto, né? Porque o texto diz com uma fala bem contundente sobre um modo de se obter o reino de Deus. E esse modo, segundo Jesus está dizendo, porque aqui é Jesus falando, é um modo que envolve determinação, força, envolve poder, né? Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. E nós temos tentado fazer aqui uma leitura da palavra de Deus sempre a partir de Jesus, porque este é um grande problema quando a gente faz da letra morta aquilo que nos orienta. Mas a letra morta mata, diz a palavra. E Jesus vai dizer que às vezes nós podemos nos dirigir às Escrituras com o objetivo de ter vida, só que o que as Escrituras fazem é apontar para Jesus. Ele diz: são estas que testificam de mim, mas vocês não querem vir a mim para ter vida. Então, muitas vezes a Bíblia, eu lembro que naquele filme O Livro de Eli, não sei quem assistiu aqui, um filme com Denzel Washington, você tem um homem carregando uma escritura, uma Bíblia, e ele tem um propósito, levar até um determinado lugar aquela Bíblia, que na realidade ele já a absorveu, a Bíblia já é ele, não é mais o instrumento que ele carrega, mas existe um outro homem que tem também um interesse pelaquele livro, só que o objetivo é distinto. Um tem como objetivo a redenção, a libertação. O outro tem como objetivo o controle, o apoderamento das pessoas. Então, todas as vezes que nós fazemos uma leitura das Escrituras sem a palavra, e a palavra é uma pessoa,
quando nós dizemos assim, vamos ler a palavra de Deus, nós não podemos entender a palavra simplesmente como a letra escrita. Jesus vai dizer assim, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Então, toda escritura precisa ser lida a partir da palavra. Toda a escritura precisa ser interpretada a partir da palavra. Tudo aquilo que é ensinado a partir das escrituras, que não revela a palavra, que palavra? Jesus. Aquilo que João vai dizer lá no capítulo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, esta palavra é quem orienta a gente na leitura das Escrituras. Porque das Escrituras se tiram as maiores heresias. E a ideia que esse pastor estava me trazendo é como pregar um evangelho da graça, sendo que da boca de Jesus suscita uma fala que diz o seguinte: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Há uma necessidade, quando a gente faz uma leitura da palavra, também que você conheça o contexto que você está vendo, dizendo ou lendo. Você precisa andar um pouco pela palavra. A palavra tem um espírito que a rege do princípio ao fim. Por isso, na desconstrução da religião, a gente precisa ver e olhar para o nosso coração e também para a nossa cabeça e começar a perceber quantas porções da palavra ou quantas porções das escrituras tem, às vezes, nos norteado, mas de uma forma que não revela Jesus, de uma forma que não tem ninho em Jesus Cristo. É interessante a gente perceber que a palavra é usada, por exemplo, por Satanás. Quando ele vai tentar Jesus, ele faz uso da palavra escrita. Ele sempre diz, está escrito. E o que ele diz que está escrito, realmente está escrito. Mas a maneira como ele apresenta o que está escrito é uma maneira que vai contra o Espírito do Deus crucificado, contra a cruz de Jesus. Quando você vê ele propondo isso no pináculo do templo, ele está propondo para que Jesus realize um espetáculo de poder. Mas nós sabemos que o poder de Deus se manifesta na cruz do Calvário. Ou seja, a maneira do homem entender poder não é a maneira de Deus entender poder. Por quê? Paulo vai aprender isto a duras penas, que na realidade é na fraqueza dele e em sua dependência de Deus que reside a sua força. De tal forma que, quando ele é fraco, essa é a conclusão que ele chega, então é que ele é forte. Então, o que Satanás propõe na tentação, em Lucas 4, é justamente, a partir de um texto das Escrituras, lê-lo de uma forma que não contempla o Cristo crucificado. Daquele jeito, Jesus não seria crucificado. Ou seja, se ele do pináculo do templo pulasse e desse o espetáculo de os anjos o sustentarem, todo o povo creria nele. Todo o povo se renderia, porque esta é a linguagem que o ser humano caído entende, a linguagem do poder. Por isso que hoje a grande propaganda de Deus na maioria das igrejas é um Deus do poder. A maioria das igrejas grandes, a maioria das igrejas bastante numerosas ou midiáticas, enfim, apresenta, propagandeia um Deus a partir do poder. Vem para cá que você vai acessar um poder de um Deus a seu favor. Nós vamos ensinar você a mandinga, nós vamos ensinar você o rito, nós vamos ensinar você a pagelança, nós vamos ensinar você como fazer com que esse Deus que tem todo o poder, que é todo poderoso, seja favorável a você, esteja do seu lado e contra os seus inimigos. Então isso faz com que as igrejas lotem.
Mas quando a gente olha para o Cristo crucificado, quando você anuncia o Deus crucificado, quando você anuncia a cruz e a necessidade da cruz, talvez você não tenha uma multidão tão grande. Talvez a fala do profeta que diz: não tema, ó pequenino rebanho, faça mais sentido, porque agradou a Deus dar-lhes o reino. Então, nós precisamos, nesse processo de desconstrução da religião, na edificação daquilo que é evangelho em nós, estarmos atentos para aquilo que dentro de nós se configura em cultura bíblica, mas não em palavra de Deus. E é isso que a gente precisa perceber. Dentro desse contexto onde essa fala é dita, o que está acontecendo é uma crise de fé em João Batista. Essa perícope começa dizendo assim: vou ler a partir do versículo 2, ainda no capítulo 11 de Mateus. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: és tu que estava para vir, ou havemos de esperar um outro? Então, o que surgiu no coração de João Batista é uma dúvida acerca da messianidade de Jesus. Se Jesus era de fato o Messias, ou se eles tinham que esperar um outro. Mas o que suscita isto em João Batista? O texto está dizendo, o texto diz que é as coisas que ele ouviu falar que Jesus estava fazendo. Ouviu do cárcere falar das obras de Cristo. Quando ele ouve falar acerca das obras de Cristo, isto gera uma crise em João, de tal forma que ele não se aquieta, antes se inquieta, e faz com que seus discípulos, mesmo dentro da cadeia, tá vendo? Esse negócio não é novo, esse negócio dos caras, né, negócio de estar preso e mandar o outro fazer, já é antigo esse negócio. Ele manda seus discípulos, vão lá e questionem Jesus. E a fala de Jesus ela é muito interessante, porque ele apresenta os sinais messiânicos. E ele diz assim, deixa eu achar aqui, que eu me perdi. Jesus respondendo disse: ide e anunciai a João, versículo 4, o que estáis ouvindo e o que estáis vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Tudo bem até aqui. Ele começa a apresentar alguns milagres, e no meio desses milagres apresenta alguns sinais messiânicos. Um forte é a questão do leproso, porque a lepra na Bíblia, vocês sabem que sempre foi relacionada ao pecado, e a ideia da cura de um leproso era entendido como um sinal messiânico. Significa isso: somente o Messias tinha poder para revogar a lepra. Por isso que quando Jesus entra na sinagoga, ele diz assim, viu, havia muitos leprosos em Israel, mas nenhum deles foi curado, senão Naamã, o sírio. Na história de Israel, você não tem nenhuma história de um leproso curado. Por quê? Porque esse sinal só quem faria era o Messias. Um outro sinal messiânico era o cego de nascença. Quando havia alguém que nascia cego, a ideia é que ele foi amaldiçoado no ventre. Isto era a ideia, a cosmovisão. Não significa que isto era fato, que Deus o havia amaldiçoado de fato. De tal forma que só quem podia revogar algo que Deus fez no ventre era o próprio Deus, ou
o seu Messias. Por isso que Jesus, quando cura o cego de nascença, ele envia este cego ao templo. Ele diz: você não fale nada a ninguém, você simplesmente vá ao templo e ofereça os sacrifícios que Moisés determinou na lei. Por quê? Porque Jesus queria mostrar para o templo e também para o sinédrio, e o que acontecia era o seguinte: quando isso caía no templo, o sinédrio era comunicado de que o Messias estava entre eles. Por isso que o que surge da fala desse cego de nascença é uma investigação. Trazem o cego, chama o pai, chama a mãe, chama os vizinhos, cachorros, periquitos, e vamos então investigar se de fato ele era um cego de nascença. Por quê? Porque isso comunicava que o Messias estava por ali. E Jesus apresenta alguns desses sinais messiânicos para João. João entendia o que ele estava dizendo, mas Jesus fala algo mais. Jesus diz assim: bem-aventurado é aquele que não achar em mim escândalo. Avisa mais um negócio para João. Fala para ele que bem-aventurado é aquele que não encontra em mim escândalo. Ou seja, ele está entendendo que João está escandalizado com Jesus. E o que está escandalizando Jesus? As obras de Jesus. Jesus está indo a Samaria. Jesus está falando com uma mulher que tem 6 maridos. Teve. Jesus está absolvendo uma mulher pega em flagrante adultério. Jesus está abraçando o leproso. Jesus está quebrantando o sábado. Quando ele começa a ouvir essas coisas, então ele fala: será? Eu tenho esta convicção no meu coração. Nesse processo de desconstruindo a religião, ou desconstrução da religião, Jesus nos escandalizaria com certeza. Se nós olhássemos e tivéssemos essa oportunidade de estar com Jesus dentro desse contexto aqui, agindo como Jesus age, fazendo as coisas que Jesus faz, tendo como padrão já uma cultura, tendo como padrão já uma tradição religiosa que tem o poder de acachapar Deus, tem o poder de engaiolar Deus, tem o poder de definir Deus, ou pretende ter esse poder, de dizer como Deus é, de dizer como Deus gosta, de dizer como Deus faz, age, de quem Deus gosta, de quem Deus não gosta, que tipo de coisa Deus pratica, que tipo de coisa Deus não pratica. Quando nós nos rendemos a esta estrutura religiosa que quer, de alguma forma, conter Deus dentro dos seus dogmas, dentro do seu pensamento, da sua filosofia, da sua maneira de ver o mundo, criando assim uma cosmovisão que é nada mais, nada menos do que uma conclusão acerca de Deus. Quando nós estamos diante do Deus revelado em Cristo Jesus, isto gera em nós espanto e escândalo. Porque é muita liberdade, é muito amor, é muita santidade, de um tipo de santidade que nós não consideramos santidade. A santidade do amor, de quem amando, com efeito cumpre a lei, com efeito não rouba, com efeito não mata. Porque para nós santidade passou a ser comportamento, passou a ser uma lista comportamental, onde eu me enquadro dependendo do sistema em que eu estou envolvido. Tem lugar que a saia tem que ser até o tornozelo. Então ser santo é isto. Tem lugar que é você não fazer nada, absolutamente nada no sábado. Então ser santo é fazer isto. Mas isto não é santidade. Santidade é o santo vivendo em nós. Santidade é Jesus se manifestando em nós. Santidade é um coração trocado vivendo em relação com esse Deus, amando esse Deus.
e amando ao próximo como a ele mesmo. É interessante porque o que você percebe é uma crise de fé. E a pergunta que eu faço é: você já teve crise de fé? Vamos para um texto. Não de fé, mas de comportamento diante da fé. Lucas 18:8. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Jesus vai dizer que há uma crise acontecendo na sua vinda. Uma crise de fé. Mas é interessante porque não é uma crise de crença. Nunca o mundo teve tantas crenças, eu acho. As pessoas estão crédulas. As pessoas querem acreditar em algo. E mesmo aqueles que dizem não acreditar no transcendente, também exerce uma fé para isso. Nós precisamos entender alguns aspectos da fé. A fé, existe alguns significados para essa palavra. O primeiro significado da palavra fé é sempre aquilo que eu aprendo com o outro. Na realidade, a única maneira de se desenvolver cultura é pela fé. Ninguém consegue desenvolver cultura a partir de si, das suas experiências e a partir do seu raciocínio. Ele é sempre um produto daquilo que ele aprende com os outros. Então, quando você chega lá na sua universidade, ou quando você está assistindo uma palestra e o cara diz sobre Sócrates e sobre os ensinamentos de Sócrates, você só pode se apropriar dessa cultura pela fé. Porque você não viu, porque você não esteve lá, porque você... Entende isso ou não? Sim ou não? Então, se eu digo para você que tem água em Marte, você precisa crer nisso. Esta é uma fé que produz em nós conhecimento. E um conhecimento adquirido de outro. Toda a nossa cultura foi construída dessa forma. Tudo. É lógico que eu posso trabalhar a partir desses conhecimentos, mas entendam, essa construção só é possível a partir da fé. Existe um outro tipo de entender a palavra fé. Eu saí aqui de Londrina e fui lá em Assis, no meu médico, Dr. Marcelo. Não tem médico em Londrina? Tem. Mas tem um cara que eu confio. E aí, quando eu vou ao consultório, à clínica dele, eu não saio lá mais sabido. Eu não saio de lá entendendo mais sobre anatomia humana. Mas eu saio de lá procurando adequar a minha vida segundo as suas prescrições. Esta fé que eu olho para o cara e eu tento adequar a minha vida segundo o que ele fala. Ele diz assim: ó, rapaz, você precisa fazer isso, você precisa fazer isso aqui, você precisa fazer aquilo outro. Então, esse tipo de fé, ele é muito possível a qualquer um de nós desenvolver. Ela é uma fé humana. Por isso que quando a gente lê o capítulo 1 de Romanos, Paulo está dizendo que o que se pode conhecer de Deus, desde a sua divindade como o seu eterno poder, claramente se percebe pelas coisas que são criadas. De tal forma que se nós quisermos mudar a glória de Deus invisível à semelhança da glória do homem visível, ou de quadrúpedes, ou de répteis, nós somos inexcusáveis. Então, você olhar para a criação, existe um espectro de fé
proveniente do conhecimento de outros e também do testemunho de outros. Você tem aí na história pessoas que deram suas vidas, pessoas que perderam seus bens, como Hebreus vai dizer, tiveram seus bens espoliados por crer em Jesus, para dar testemunho da ressurreição. Nada, não existe nenhum evento histórico, nada, absolutamente nada, que beire, que trisque nos efeitos do testemunho da morte e da ressurreição de Jesus. Nenhuma outra história contada por um bando de Zé Ninguém, testemunhado por mulheres sem voz na sociedade, foi capaz de produzir os efeitos que o cristianismo produziu na história. Mas aí dizem para nós que Deus não é, que Deus não existe, que pensar em Deus é bobagem. E às vezes nós ficamos em dúvida. E Deus não está nem recorrendo a uma fé do terceiro tipo de fé, e nós vamos falar dele. Está recorrendo simplesmente a essas questões humanas, de observação. Quando Tomé diz assim, se eu não colocar o dedo eu não creio. Ele está falando desse tipo de fé que precisa de um chão histórico para que a gente possa confiar. Esta fé não salva, mas ela é própria para nós. Porque no mínimo, se eu chego à conclusão por este tipo de fé rasa humana, de que Deus é, eu precisava pelo menos dizer assim, então vamos ouvi-lo. E ouvi-lo, eu digo, rapaz, eu preciso adequar a minha vida a ele, ao que ele está dizendo. Então eu me percebo impotente no processo. Então falo o quê? Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador. E aí, esta fé que salva, a fé que é dom, a fé que faz com que eu e você nos abandonemos ao caráter de Deus, nos é dada como um dom da graça de Deus. Entendem isso, não? Há uma crise de fé. Nós vivemos um processo louco. Nós acreditamos em cada besteira. Aliás, o Silas tem uma fala tremenda. Ele diz assim, o homem quando não acredita em Deus, acredita em cada bobagem. E eu acho isso muito interessante, porque é verdade. Não estou falando nem dessa fé, eu estou dessa fé que é dom, dessa fé salvadora, daquela fé que está relacionada à graça, lá de Efésios 2, a salvação é pela graça, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não das obras para que ninguém se glorie. Eu estou falando dessa miudeza de fé que qualquer ser humano pode ter, aprender com o outro, confiar em alguém, abandonar-se ao caráter de Deus é o processo mais doloroso porque envolve morte. Certo ou errado? Certo. Se eu dissesse para você, eu vou te dar um tiro na cabeça agora, mas fique tranquilo, eu vou ressuscitar você daqui a pouco, você fala, meu amigo, eu confio demais em você, você é muito bacana, eu tô aqui, eu gosto do médico, eu saio daqui de Londrina, vou lá para Assis, chega lá, eu vou dar uma injeção letal, não sei aqui, você vai morrer, mas hoje é sexta, terça, domingo você ressuscita. Você fala, doutor, deixa eu pensar melhor. Deixa eu ver o que eu faço. O problema de confiar no caráter de Deus hoje para nós é que envolve a cruz. E a cruz significa eu não sou mais dono de mim mesmo. Eu preciso morrer. Mas qual? Onde você tem escutado esse discurso? Vê se o discurso não é para manter-te vivo, na realidade existindo. Esta é outra distinção que nós não fazemos.
Nós gastamos a nossa energia para nos manter existindo, e quanto mais gastamos energia para nos manter existindo, mais próximos estamos da não existência. Não é isso? E se eu te dissesse assim, ó, a partir de hoje você vai existir para sempre, sabe o que você faria? Daria um tiro na cabeça. Depois de alguns anos, talvez. Você ficaria feliz no começo, mas depois você diria assim, eu preciso morrer, porque eu não me suporto. Eu assisti um filme chamado O Preço do Amanhã. Se vocês não assistiram, assista. Que é um mundo hipotético onde as pessoas só envelhecem até os 28 anos. A partir daí elas não envelhecem mais. E o trabalho delas, a produtividade delas é recompensada em tempo de vida, em horas, minutos, segundos. E o filme começa com um cara que eles têm um relojão assim no braço. E o cara chega tipo no Morro do Alemão. Não estou dizendo que é no Morro do Alemão, mas dentro do contexto do filme é um lugar barra pesada, com o braço exposto, e ele tem séculos de vida. Ou seja, ele é um cara muito rico. E o cara principal do filme olha e fala, meu Deus, esse cara vai morrer aqui, ele tá maluco? Os caras vão matar ele para tomar esse negócio. E é dito e feito, daqui a pouco o pessoal já arma para pegar o cara, e ele tenta salvar o cara, e ele protege o cara. Só que eles dormem lá num lugar, tipo um barracão assim, eles dormem. E quando ele acorda, ele olha no braço dele, ele está com séculos de vida. O cara passou a vida para ele, que eles encostam o braço um no outro assim, e o negócio passa. E ele olha assim, tem uma visão, o cara só deixou um restinho para poder chegar até uma ponte, onde vai acabar o tempo. Na hora que acaba o tempo, o coração explode, e ele cai morto. E isso é muito forte no filme, porque mesmo a pessoa que tem a condição de viver muito não quer mais viver muito. Aliás, o inferno é isso, né? O inferno é o cara que ganhou aquilo que ele sempre quis na vida, existir para sempre. Não é verdade? Não é verdade, pastor? Não, agora você vai existir para sempre como você é. Deus o livre, Deus tem misericórdia de mim. Sem nenhuma expectativa, esperança de ser o que Deus me criou para ser. Foi por isso que Paulo falava, né? Não mais eu, mas Cristo vive em mim. E daí Deus passa a ser um Deus para mim, certo? Então Deus passa a ser um Deus para que eu não fique doente. Deus passa a ser um Deus para que eu não morra. Deus passa a ser um Deus para que a tragédia não alcance a minha casa. Deus passa a ser um Deus para que nada aconteça de errado comigo. Deus passa a ser um Deus que me prospera. Deus passa a ser um Deus que me protege. Deus passa a ser um Deus que prospera tudo que eu faço. É Deus para mim. Jamais Deus em mim e através. Porque Deus serve para me manter existindo. Deus serve para que a minha vontade aconteça, para que o meu planinho bobo seja efetuado, para que o meu projeto de domínio seja concretizado, para que as pessoas se curvem à minha vontade, para que eu tenha força, poder, para que eu tenha energia de realizar tudo aquilo que eu determinei para realizar. Por isso eu não posso pegar gripe, não posso ficar doente, não posso quebrar a perna. Deus para mim. E aí, ó, bomba, mas esse Deus, falando bem claro, é o diabo. Este não é o Evangelho. Porque o Evangelho é o Evangelho da cruz. Por isso que quando nós vemos lá em Apocalipse 2 a igreja de Esmirna, o pastor está fuzilado, certo? Vocês assustaram agora, né? Por quê? Porque ele está sendo atribulado, ele está pobre, o povo está falando mal dele, vão prender uns membros da igreja dele, Satanás vai dar de cima do povo, e vai vir uma tribulação de 10 dias. E Jesus fala o que para ele? Aguenta aí. Fica firme, irmão.
Você fala, nossa, está de brincadeira, né, Jesus? Não era assim que me ensinaram. Eu falei, Senhor, como é que o Senhor pode dizer para o cara ficar firme? Filhão, olha o cabeçalho da carta. Essas coisas escreve o primeiro e o último. O que esteve morto e reviveu. O que significa isso? Significa, filho, que eu começo e eu termino. Sua vida não tem mais como dar errado. Ainda que uma jamanta passar em cima de você, você não morre mais, você esqueceu? Eu estive morto e revivi. Relaxa. Mas você fala, não. O Evangelho da cruz, irmãos, é aqueles que perderam a sua vida em Jesus, que não tem mais nenhum outro estribo, não tem onde colocar o pé, nenhum corrimão, só tem uma segurança: Jesus. Se Ele não ressuscitou, eu não tenho nenhuma esperança. A minha única esperança é o Senhor. Por isso que o profeta vai dizer: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, o gado seja arrebatado do pasto, contudo, eu esperarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Fé é abandonar-se no Senhor, é se entregar ao governo de Deus. Venha a mim o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra, do mesmo jeito que ela é feita no céu. Ou a gente acha que Deus não estava no controle dos seus que foram queimados em fogueira? Quantos cristãos perderam as suas vidas nos coliseus da história? O que aconteceu com Paulo? O que aconteceu com Pedro? Estevão? João? O melhorzinho foi João, né? Morreu de véio exilado. Não tiveram a própria vida por preciosa. Eu morri? O que você faz com um morto? Nada, mano. Mexer com o morto é a pior desgraça que você faz na sua vida. Ele parece um toco. Você vai chutar ele não mexe. Então você quebra o pé chutando ele. O vivo não. O vivo ele vai se mexer. Ele vai querer resolver o problema. Mas mexer com gente morta é trabalhoso, cara. É isso que era o problema dos caras. Ó, cala a boca, Pedro, você não fala isso pra ninguém. Quando Pedro está lá no pórtico de Salomão e ele cura o aleijado, 40 anos ali pedindo esmola, e aí os sacerdotes pegam ele e falam o seguinte: irmão, você não vai falar isso para ninguém, senão nós vamos rasgar você na pancada aqui. Ele fala: ih, brother, pensa um negócio, você acha que eu devo obedecer a Deus ou aos homens? Daí o pai, tá bom, vamos descer a chibata. Você desce a chibata nele, ele sai pulando feliz, vai contar pro povo que ele apanhou. Você já viu testemunho de crente hoje? Testemunho de crente hoje parece, eu costumo dizer aqui, parece a Liga da Justiça, é o Superman, a Mulher Maravilha, é o Thundercats, eu não sei dizer assim. Porque tudo dá certo pros caras. Tudo. Agora eu nunca vi um cara lá chegar a dizer assim: irmãos, eu tenho um testemunho para dar aqui. Qual que é o testemunho? O testemunho, irmãos, é que eu sou um pecador. Eu sou um infiel a Jesus. A minha vida inteira eu só fiz burrada na minha vida. Mas eu quero dizer para vocês que a graça do Senhor me alcançou. Eu queria louvar os irmãos aqui porque eu sou um fracassado.
Mas eu queria testemunhar para os irmãos que isso não tem mais o poder de abalar a minha alma, porque Deus me fez seu filho, e eu sou um herdeiro de Deus, um co-herdeiro com Jesus Cristo, e ainda que eu morra eu vou viver. Irmãos, eu queria louvar com os irmãos aqui, porque a minha empresa faliu. Mas eu estava lendo lá a Bíblia e eu encontrei um pastor lá que também faliu. E Jesus olha para ele e diz assim: viu, eu conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Eu já preguei esse texto dizendo que Jesus estava ressignificando a pobreza. Desculpe a asneira que eu disse. Jesus não está ressignificando pobreza. Jesus está lembrando o cara quem ele é. Entende a diferença? A gente precisa ser lembrado de quem a gente é. O Evangelho é complicado. Esta fé só pode ser dada como um dom mesmo, porque envolve a morte. E o velho homem não quer morrer. O velho homem quer até fingir de morto. É igual um cachorrinho, finge de morto, aí que te dá um biscoitinho, ele finge de morto. Meu orgulho é ser humilde, essas coisas. E a vida no Evangelho é abandono, é você saber de fato quem você é em você. Você tem eu costumo dizer que o Evangelho é uma enxurrada de consciência, mas você vive por fé. Uma mulher me escreveu de fora, de um outro estado, dizendo: pastor, eu não sei mais o que eu faço, eu sou uma fariseia. Será se existe essa palavra? Porque é o seguinte, eu só vejo em mim justiça própria, pastor. E ouvindo esse Evangelho, aí eu falei assim: normal e esperado. Pare de olhar para você e olhe agora para Jesus. Uma coisa é o que você é em você. Uma coisa é o que você é em Jesus. A vida de Jesus se manifesta pela fé. A vida de Jesus se manifesta pelo levar o morrer em todo tempo, em todo lugar. Não é isso que Paulo diz? Levando sempre o morrer em todo tempo, em todo lugar. Para quê? Para que a vida de Jesus se manifeste. O Evangelho é a manifestação da vida de Cristo em nós. A religião é a repressão da vida de Adão em nós. Não pode, não faça, não toque, não manuseis, não olhes para aquilo, não vá naquele lugar. Esta é a religião. Você vai sufocando o Adão aqui. E daí quando você sufoca ele, parece um bonsai. Um negócio que foi amarrado, um cresce para lado nenhum, fica. Aí o coração dele vai empedrando mais ainda. E daqui a pouco ele acha que ele é o bonsai das galáxias. Ele acha que ele é melhor do que os demais homens. Certo? A bondade em nós, se não somos regenerados, se não estamos vivendo no Evangelho, faz de nós pessoas perversas, pessoas cheias de justiça própria, pessoas que estão dispostas a esfregar na cara dos fracassados a sua condição pequena de fracasso. São pessoas que acumulam direitos para poder depois cobrar, para poder depois esfregar na cara, para poder, mesmo diante de Deus, ou pensando que está diante de Deus, mas na realidade está diante do espelho, porque olha de si para si, diz assim: graças te dou a Deus, porque não sou como os demais homens. E o que faz esse homem pensar isso? A cocaína? O adultério? O roubo? Não, a Bíblia vai falar que era um fariseu que orou assim. E o que é um fariseu? O fariseu é um cara que só faz aquilo que a gente acha adequado, religiosamente, moralmente, socialmente falando. Paulo, quando viu isso, se arrependeu disto. Ele fala: eu considero isso como refúgio, para ser achado em Cristo, não tendo justiça própria, senão a que vem de Deus. Então, amados, o Evangelho é isto, mas o Evangelho
passa por uma cruz. As pessoas dizem assim, não entendem que o que Jesus está dizendo é até aqui. Por quê? Ele vai explicar, ele diz, porque os profetas, a lei e os profetas vigoraram até João Batista. A cosmovisão, a percepção que se tem é que o reino de Deus se apodera pela força. Esta é a maneira que as pessoas veem. Pela força. Aí ele diz assim, mas o que eu vou comparar a vocês? Vocês parecem aquelas crianças nas praças, dizendo, tocamos flautas e não dançastes, cantamos lamentações e não choraste. Por quê? Porque veio João Batista, não comia e nem bebia. Agora vem eu, o Filho do Homem, como e bebo, e vocês me chamam de comelão, bebedor de vinho, amigo de publicanos. Jesus está dizendo assim, não dá para entender vocês. De um jeito não está bom, do outro jeito também não está bom. Mas a sabedoria é justificada pelas suas obras. O que Jesus está dizendo, não é assim mais. É justamente o contrário. O que a palavra de Deus diz lá em Colossenses 11, 13 e 14? Não, perdão, eu viajei aqui. Colossenses 1. Ele, é isso? Nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Em Jesus, você se apodera do reino ou você é levado para o reino? Transportado para o reino. Primeiro que você está amarrado, está preso. Ele precisa libertar você. O Evangelho é uma ação de Deus. É uma ação que Deus promove em nós. É uma ação que Deus opera em nós. Não é algo que você conquista. Segundo o lema monérgica. É uma ação monérgica, ou seja, há uma única força atuando. É lógico que quando eu entro nesse reino, sou convidado a participar desse reino. Sou convidado agora a expressar aquela fé que diz, Senhor, eu quero que a minha vida seja adequada ao que o Senhor diz, ao que o Senhor ensina, ao que o Senhor me chama a ser. E aí as pessoas dizem assim, mas essa é uma percepção do Antigo Testamento, porque toda a relação com a lei é uma relação retributiva, certo? Meritocrática. Você faz, merece. É o Antigo Testamento. Mas eu tenho também uma consideração acerca disso. Porque qual das figuras do Antigo Testamento fez tudo certo? Que justificasse da parte de Deus o que Deus fez. Abraão fez tudo certo? Nós já vimos que não, né? Mas Deus cumpriu a sua palavra sobre Abraão? Sim ou não? Por quê? Porque ainda que você seja infiel, ele permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. Aí o cara diz assim, mas pastor, se você pregar isso quer dizer que eu posso ser infiel? Filhão, vai nascer de novo, infeliz. Você vê que a percepção ela é de novo assim, da vantagem, aquele negócio. Quer dizer que eu posso pecar, que eu vou pro céu? Filhão, o negócio de pecar não é pro ser, irmãos. Quem que você é, filho? Olha, você é um pecador miserável? Você é alguém que não conhece Jesus? Jesus não é a sua vida? Você não nasceu de novo? Seu coração é o mesmo? Então permaneça no seu pecado, é assim que a Bíblia ensina. O sujo, suje-se mais ainda. O pecador, cometa pecado ainda.
Agora, se você é um regenerado, se você é um limpo, se você é um filho de Deus, o que tem para você é olhar, ter comunhão com o seu pai, e segundo você vê o seu pai fazendo, você faz também. Segundo você ouvir do seu pai, você julga a vida. Ah, não pode pregar esse evangelho da graça, que senão vai virar... Irmãos, que vire! Mas eu não tenho outro evangelho para pregar. 2 mais 2 é igual a 4. Isso é verdade, não muda. Se o cara disser que é 5, e eu ir lá e matar o cara porque ele disse que é 5, questione a maldade que eu fiz com a verdade. Mas não questione a verdade. Não diga você não pode dizer que é 4, porque senão gera confusão e aí sai morte. Dá para entender esse raciocínio meio bobinho? Não é porque o cara vai pegar o evangelho. Aliás, a gente precisa entender isso. O bandido, para poder roubar, precisa da graça de Deus. Se você quiser fugir de Deus, saiba de uma coisa: as suas pernas e o seu fôlego é dom da graça de Deus, que é usado contra o Deus da graça. Mas Deus não sonega. Deus faz o seu sol nascer sobre justos e sobre injustos. A chuva cair sobre maus e bons. O Evangelho de Deus é o poder para mudar corações, não para mudar situações. Existe um evangelho aí que não é o evangelho, é outro evangelho, como Paulo vai dizer, que é capaz de mudar situações, mas não muda a condição. Você muda a situação do cara. Qual que é a situação do cara? É um pai de santo. Qual que é a situação dele agora? É um pastor. Mas qual que é a condição dele? Não, continua o mesmo bode de sempre. Tá lá ganancioso igual. Só que antes a mandinga dele, ele sacrificava galinha. E agora é pior, que ele sacrifica os membros da igreja dele. Antes ele batia tabaco, agora ele toca violão. Antes o culto era na sexta, agora é no domingo. Você vai mudando a situação, mas não muda a condição. O evangelho muda o coração. E daí a gente diz, mas não pode, gente, falar disso, não. Igual um pastor falou para mim, eu estava compartilhando com ele algumas coisas que eu já compartilhei com vocês. Ele falou assim, mas pastor, se o senhor continuar pregando isso, o senhor vai dar um tiro no pé do senhor. Porque a gente ensina que não há diferença da minha oração para a sua. Porque a gente ensina que não existe mais lugar sagrado. Sagrado somos nós. O que Jesus falou não é nem lá nem acolá, é em espírito e em verdade o lugar que se deve adorar. Porque a gente não quer pôr cabresto no povo. A coisa mais difícil é trabalhar na liberdade. Sabe com quem eu estou aprendendo isso? Com Deus. Humilde, né? Mas Deus é o cara que diz assim, viu? De todas as árvores do jardim você pode comer livremente. Eu vou excetuar, eu não quero que você coma a árvore do bem e do mal, porque no dia que dela você comer, você vai morrer. Você vai morrer, não eu vou te matar. Porque os caras já metem eles invertem essa exegese aí, né? Parece que é porque o cara comeu, Deus foi lá, agora eu vou dar uma pancada nesse filho da mãe, vou matar ele. Não é isso, irmão, você rompeu com a vida. Você rompe com a vida, você quer o quê? Viver? Não dá, né? Rompeu com a vida, abraçou a morte. E Deus só está falando, 2 mais 2 é igual a 4. Mas mesmo assim, eu não vou te obrigar. De toda a árvore do jardim você pode comer livremente. E isto ia custar o sangue do Filho de Deus na cruz do Calvário. Mas ainda assim Deus falou, eu não tenho como agir a não ser na liberdade.
Por quê? Porque o amor só frutifica na liberdade, na verdade. Quantos crentes estão aí com medo de Deus, cantando louvores a Jesus, expulsando o demônio, profetizando, realizando prodígios e maravilhas. E eu fico olhando como será espantoso chegar naquele dia em que eles apresentarem o seu currículo ao Cordeiro, dizendo: Senhor, em teu nome não expulsamos nós demônios, em teu nome não profetizamos, não realizamos nós curas. E ele olhar e falar: como que é seu nome? Não sei quem você é não, queridão. Chega pro lado esquerdo aqui fazendo um favor. Vai com os bodes aqui do lado esquerdo pra mim. Você já imaginou um negócio desse? Nem quero imaginar. Por quê? Porque não quiseram morrer. Porque quiseram salvar a sua vida. Porque querem um Deus para si. Porque querem se salvar. E Jesus falou: se você quiser se salvar, você vai se perder, irmão. Todo aquele que quiser salvar a sua vida irá perdê-la. Mesmo com as coisas que são de Deus. Mesmo com a Bíblia. Mesmo com o templo. E a gente vê líderes religiosos sonegando o Evangelho para poder manipular o povo. Eu não vou conseguir terminar o que eu tinha aqui para vocês. Mas em Êxodo 19, eu só vou fazer um passão para vocês aqui. A promessa, a fala do Senhor é: tende visto o que eu fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos carreguei a mim. Agora, pois, se diligente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós sereis reino de sacerdote e nação santa. São estas as palavras que falará aos filhos de Israel. Ele coloca uma condição: se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança. No 32, o texto é do 1 ao 10, depois vocês leiam em casa. Mas vejam o que o povo fez, o mesmo povo que disse: tudo que Deus falar nós faremos, no 19. No 32 eles vão e fazem um bezerro de ouro. Enquanto Moisés sobe para pegar as tábuas, eles fazem um bezerro de ouro. E quando você chega no 34, é espantoso o que acontece. Nós estamos falando do pacto da lei. E imediatamente, curvando-se Moisés para a terra, o adorou e disse: Senhor, se agora achei graça aos teus olhos, segue em nosso meio conosco, porque este povo é um povo de dura serviço. Perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado, e toma-nos por tua herança. Deus faz uma aliança e admoesta contra a infidelidade. Então disse Deus: eis que faço uma aliança. Diante de todo o teu povo farei maravilhas que nunca se fizeram em toda a terra, nem entre nação alguma, de maneira que todo este povo, em cujo o meio tu estás, veja a obra do Senhor, porque coisa tremenda é o que faço contigo. Sabe por que Deus pode fazer isso? Uma aliança que agora ele arranca a condição. Se você não percebeu, o C desapareceu do texto por causa do sacrifício de Jesus. Isso aqui não é um estímulo para você ser infiel. Isso aqui é para que você seja quebrantado no tamanho do amor de Deus por você. E mesmo você e eu sendo incapaz, o meu e o seu joelho se dobre e diz: Senhor, santifica o teu nome na minha vida, porque eu não tenho essa condição. Santifica o teu nome na minha vida. Venha a mim o teu reino. Porque se você espera
angariar o amor de Deus e o favor de Deus por causa do seu desempenho, eu e você estamos na religião. Ou ignoreis vós que a bondade de Deus é que nos conduz ao arrependimento. Quando a gente olha a nossa miséria e olha para a cruz, a maior declaração do amor de Deus por nós, por gente, se isto não mudar a minha e a sua vida, se o amor por mim e por você não mudar a minha e a sua vida, dureza nenhuma mudará, castigo nenhum fará, nem o inferno, nem a promessa do inferno mudará a sua vida. O máximo que pode fazer de você é um cidadão bem comportado, como um cidadão que tem medo de ir para a cadeia, mas não fará de você um filho e uma filha de Deus, alguém que tem prazer em Deus, alguém que tem prazer na palavra de Deus, alguém que tem deleite na presença de Deus, alguém que quer Deus acima de todas as coisas. Porque a única coisa que faz em nós isso, esse milagre, é quando nós, no Evangelho, nos descobrimos amados e que o sacrifício de Jesus foi a maior declaração de Deus, do amor de Deus por nós. E Ele fez isto para que você pudesse entrar confiadamente na presença do Senhor, para que você pudesse chamar Deus de Pai, para que você pudesse entrar no Santo dos Santos e olhar nos olhos do Pai e dizer: o amor de Cristo me constrange, mas eu julgo isto, já que Ele morreu por todos, logo todos morreram. E já que Ele morreu por todos e todos morreram, os que vivem não vivem mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Louvado seja o nome do Cordeiro. Amém, amados? Amém. Pai bendito, só o Senhor para nos revelar isto. Livra-nos, ó Senhor, das tangas e dá-nos a graça de viver descansados no Teu amor e no Teu caráter, porque o Senhor é bom o tempo todo, porque o Senhor é por nós e não contra nós. Senhor, obrigado porque o Senhor nos livrou, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Seu amor. Obrigado, Senhor, porque isto não tem a ver com as obras. Caso contrário, a nossa soberba invadiria o céu. Obrigado, Senhor, que isso não tem a ver também com os nossos pecados. Caso contrário, nós iríamos todos ao inferno. Graças ao Senhor pelo sacrifício de Jesus, que nos faz alvos mais do que a neve, como um presente da Tua graça. Pai, constrangidos por esse amor, dá-nos a alegria e o desejo intenso de ouvir a Tua voz e de agir segundo a Tua palavra. Amém. Santifica o Teu nome na vida dos meus irmãos aqui. E eu peço, Senhor, que o Senhor faça de cada um de nós instrumentos do Teu Evangelho. Amém. Em nome de Jesus. Amém.